E para isso convidamos Viviane para poder esclarecer o que está acontecendo em relação a Afrânio Peixoto. Por que saiu essa notícia? Boa tarde, vereadora. Boa tarde. Como é que se deu essa notícia de que o Afrânio Peixoto seria fechado? Boa tarde, Flávio, e boa tarde, ouvintes aqui da Brasil FM. Estamos aqui com muito prazer no Blitz Conquista. E hoje estivemos, inclusive, pela manhã com a direção do hospital, Afrânio Peixoto. Não estava a pessoa da diretora Lígia Matos, porque encontrava-se em Salvador, reunião com o secretário. Ela que é a responsável hoje pelo hospital. Diretora-geral. Diretora, Conversamos isso. com a diretora administrativa, eu juntamente com os colegas vereadores da Comissão de Saúde, Cícero Custódio e Adnilson, e ouvimos também uma comissão dos trabalhadores em defesa pela assistência, da importância da assistência prestada por aquele hospital. Sei. Então, em nenhum momento, nem a direção do hospital e nessa comissão de trabalhadores, eles estão contra a reforma que vai ser feita no hospital. Não, vai ser uma reforma. E por que saiu essa história do fechamento do hospital? Porque, na verdade, a proposta, segundo a diretora hoje de manhã, a diretora administrativa, a proposta inicial é que os 25 leitos hoje ativos de internamento psiquiátrico sejam transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista com uma redução de 25 para 6, que seria esse período de transição dito para a reforma. Sei. E a luta da diretora Lígia Matos, mais os trabalhadores, é que essa reforma ela aconteça, e é muito esperada essa reforma lá no hospital, com essa mudança de perfil de hospital psiquiátrico para hospital geral, atendendo inclusive a própria política de saúde mental e as diretrizes da luta antimanicomial. Porém, eles querem que a assistência de psiquiatria sejam mantidas nesse mesmo espaço físico. Não, quando eu recebi a notícia, eu até comentei ontem aqui que eu acreditava que o mais lógico seria isso, porque ali no hospital Afrânio Peixoto, nós temos pacientes psiquiátricos que devem ser atendidos, devem estar em casa com os familiares. Mas tem aqueles que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E com essa mudança, como é que fica a situação desses pacientes? Justamente, então essa lacuna que a nota, que o próprio Secretaria de Saúde do Estado mandou uma nota oficial falando desse momento de transição, porém não dessa garantia da assistência aos pacientes que estão hoje em internamento. Precisa também ter os que a gente chama de equipamentos substitutivos, que são os CAPs, os CAPs tipo 2, CAPs tipo 3 e a residências terapêuticas para esse tipo de que aí já é uma responsabilidade do município. Dos pacientes que moram ali. Hoje são 4 residentes, que não tem mais 20. São só 4, para mim eram 6, são 4. São 4, hoje eu confirmei a informação. São 4 que não têm laços familiares. Porque a população de Conquista também não sabe que é o único hospital psiquiátrico em funcionamento no interior da Bahia. Isso. O de Feira de Santana, me parece que era o outro que tinha, foi fechado. Isso. Não é isso? E lá tem, além da parte de internamento, tem a urgência e emergência, que atende os surtos, pacientes em surtos psiquiátricos, e tem um ambulatório, que atende mensalmente 2.000 pessoas. Então, vereador, o que eu não entendo em relação, a gente vai falar depois sobre esse atendimento dessas pessoas com problemas psiquiátricos, mas muitas vezes eu acompanho, a polícia sempre é chamada para atender a pessoa em crise. Esses dias tivemos uma pessoa que teve um surto psicótico ali na Avenida Ilhéus, a polícia teve que usar taser, bala de borracha, escudo, tudo para poder imobilizar. Mas na hora de levar, dizem que o hospital Afrânio Peixoto não recebe, leva para o hospital de base. Por que isso? Na verdade, hoje, a própria política de saúde mental, ela prevê que todos os casos de paciente em surtos seja tratado como uma urgência e emergência por hospitais gerais. Então, hoje no município, além do hospital Mas ele não geral, precisa ficar internado? Às vezes, depois que sai da crise, muitas vezes não. O internamento ele vai ser avaliado para uma posterior, seria um segundo momento. Caso esse paciente ele não recobre a consciência, não tenha as suas faculdades estabelecidas, aí precisa de um internamento. Então ainda existe uma pendência, existe um desejo de quem atende esses pacientes, trabalha no hospital, de que o governo dê uma garantia de que continue assistindo essas pessoas. Agora, eu não consigo, pelo menos foi isso que eu entendi que a senhora falou, mas o que eu não consigo compreender é o seguinte: como vão continuar atendendo essas pessoas com a
Agora o hospital funcionando como apêndice do hospital de base. Aí vai separar um pedaço do hospital. Qual é a alternativa que estão dando, sugerindo para o governo para resolver esse problema? Bem, a proposta inicial pelos trabalhadores, né, e a direção técnica do hospital é que reforme o hospital, transforme esse perfil, tire essa nomenclatura de hospital psiquiátrico. Até porque em todo o Brasil os hospitais psiquiátricos já estão sendo fechados. Antimanicomial, né? Porque tinha uma cultura no Brasil de que todo, entre aspas, né, quem tinha problema psiquiátrico é chamado de doido, de maluco, tem que ficar internado. Institucionalizar até as famílias. Não tinha direito a um lar. Justamente. Então, com toda essa responsabilidade, né, acompanhando as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde, né, o que eles pretendem? Que realmente seja um hospital geral, né, com quantitativo de leitos para a psiquiatria, né, que esses leitos de psiquiatria, que essa assistência seja garantida da melhor forma possível. Então, eles pretendem... Mas o governo ainda não deu posição em relação a isso. Não, aí é essa reunião de hoje, que Lígia, né, se fez presente, tanto é que a Comissão de Saúde, ela vai estar retornando, né, o Alfrânio Peixoto, para ter essa conversa com a diretora-geral, né, para saber se vai manter essa decisão de ter 6 leitos apenas de internamento no hospital geral, ou se vai, né, tá ali convivendo a reforma com a assistência psiquiátrica. Viviane, a vereadora, não sei se teve essa impressão, a impressão que eu tenho é que parece que o governo quer resolver a polêmica do corredor lotado do hospital de base, que é a pedra no sapato do governador de antes, não é de agora não, isso são de vários governadores. A gente sabe que toda vez que vem um governador aqui, a cidade já é público isso, o corredor é esvaziado, porque é constrangedor para o governador. Eu acho que ele tinha que passar pelo constrangimento mesmo. A senhora trabalha na área de saúde, sabe a dificuldade que é, trabalhou como secretária de saúde do município, que muitas vezes recebe uma sobrecarga que deveria ser do Estado, mas... Será que a senhora tem essa mesma sensação, que a intenção é ter mais leito para poder esvaziar aqueles corredores do hospital de base? Na verdade, existe a necessidade de se ter mais leitos. No entanto, é que tem um projeto de reforma e ampliação do próprio Hospital Geral, com um quantitativo de leitos para dentro do hospital, e tinha já essa política também, né, essa proposta de reforma do Afrânio para o Hospital Geral como retaguarda. Inclusive, eu comentei que há alguns anos... O Gildásio, quando era vereador, ele abriu ele sugeriu que o Afrânio Peixoto já fosse um apêndice do Hospital Geral, só que do lado oeste de Vitória. Não sei se a senhora se lembra disso, mas ele abriu essa discussão. Que a gente chama de hospital de retaguarda, né? O Hospital Geral daria os primeiros atendimentos e a partir do momento que o paciente precisasse ficar internado, passar por pequenas cirurgias, seria a retaguarda, né, em outra instituição hospitalar. Sim. Então, eu creio que é urgente mesmo essa questão de ampliar leitos para a região, porque hoje o Hospital Geral de Vitória da Conquista atende uma gama, né, muito grande de população, não é só a região sudoeste, e o Afrânio também hoje tem um perfil que não é mais só da região sudoeste. Nós tivemos hoje lá uma nota técnica que o próprio hospital está expedindo para órgãos de imprensa, né, órgãos do judiciário, informando que hoje são 104 municípios que utilizam daqueles inclusive serviços. De Minas Gerais. Inclusive do Agora norte de Minas. Tem uma briga aí, porque o pessoal da Bahia diz em Conquista que os mineiros vêm para Conquista para receber tratamento. Agora o pessoal da região de Guanambi, aquela região ali, desce toda para Montes Claros. Né? Quer dizer, essa municipalização virou universalização da saúde. Né? Não tem para onde a gente fugir. Vitória da Conquista, se eu não me engano, tem mais de 800 mil carteiras do SUS. A senhora foi secretária, é isso mesmo, não é? Então, recebe uma verba para 340 mil habitantes. Com mais de 800 mil carteiras do SUS, é impossível a cidade dar conta dessa situação. Agora, ali no Hospital Afrânio Peixoto, não é só aquele paciente psiquiátrico em surto que é internado. Existem aquelas pessoas que têm problemas psicológicos, que precisam de um atendimento médico. Existem os que têm os problemas psiquiátricos, que precisam ser medicados e receber medicamento. Aqueles que recebem a medicação gratuita, além do atendimento médico. Como seria a situação deles? Eu até disse aqui que acreditava que seria uma insanidade do próprio governo retirar esse atendimento de lá. A vereadora também não vê dessa forma? Com certeza, né? E acho que a preocupação de todos nós, e aí da Comissão de Saúde, e acho que da população em geral, dos trabalhadores, é que essa assistência também ela não seja fragmentada. Porque o governo do estado ele está garantindo, né, os leitos,
ele está garantindo o ambulatório, a permanência do ambulatório, por exemplo, o ambulatório funcionar no Crescêncio Silveira. Então, aí há uma proposta da direção do hospital que, já que o ambulatório vai para o Crescêncio, então que a parte de psiquiatria também vá. Mas onde é o Crescêncio Silveira hoje? Não é onde funciona um CAPS? Tem um CAPS 2, mas tem uma área física que dá para instalar outros equipamentos. Aquele prédio do Crescêncio, ele ainda é do Estado ou é do município? Do Estado. É do Estado. O município tem uma concessão. Já pleiteou uma vez, né? Ter essa sessão, mas não foi. Mas acontecendo isso, a tendência é o Estado querer de volta o imóvel, não? Provavelmente, né? Querer de volta o estádio então, o que eu pude entender lá hoje da conversa, e que é uma preocupação minha também, né, enquanto parte da comissão, enquanto profissional de saúde, é que realmente possa se garantir a assistência prestada aos pacientes com transtorno. Porque as pessoas também não sabem que quando a pessoa tem um ataque, é o seguinte, tem um problema, ele está extremamente agressivo, quando o hospital de base diz que não vai receber, nem o Afrânio Peixoto diz que vai receber, leva para a delegacia. A realidade, é isso que acontece, vira um problema de polícia, onde polícia não tem nada a ver com isso. Polícia não é médico, não é enfermeiro, não é psicólogo, não trabalha com saúde, né? Então, e tem que acabar com isso. E o paciente em crise, ele precisa de assistência médica adequada. E ele chega na delegacia, sabe o que acontece? Ele se debate, ele se fere, ele se joga com... são coisas inacreditáveis. Eu estou falando isso que eu presencio, não é? Ele tem problemas. Esses dias eu presenciei lá uma pessoa que foi presa por um crime besta, ele caiu, ele teve uma crise epilética, caiu de cima do beliche, eles chamam de jegue, né? Caiu do jegue, foi em coma para o hospital. Caiu, eu presenciei isso. E são coisas que também acontecem com pacientes psiquiátricos e o governo precisa ter uma instrução para isso. Parece que não existe uma norma. A senhora trabalhou na secretaria, parece que não tem uma norma, é meio confuso isso, não é, vereadora? Na verdade, o fluxo que existe hoje no município é que em qualquer identificação de surto psiquiátrico, o protocolo era acionar o SAMU 92, né? Que geralmente o médico da avançada, ele faz o primeiro atendimento. E aí tem que chamar a polícia para poder, muitas vezes, imobilizar o paciente, conter, porque a polícia tem arma de choque. Até não entendo, Josadac, por que um médico do SAMU, por exemplo, não pode usar uma arma de choque, tipo taser. Não, mas é uma coisa óbvia, porque a maioria não, mas vamos dizer aí, eu acho que de 30 não tem essa informação, a senhora deve ter, de 30 a 40% é paciente psiquiátrico. Normalmente a polícia é deslocada. E normalmente por quê? Porque a equipe do SAMU não tem os meios para poder conter. Qual é o meio que a polícia usa para conter? Ou é a força bruta ou é uma arma de choque. Não é? E infelizmente a gente fica nessa situação. Secretária, qual é a partir de agora, quais são os próximos passos? A senhora, como vereadora, vai discutir e tentar buscar alternativas para que esse problema seja sanado. Porque a gente não pode resolver um problema e descobrir outro. Com certeza. Não é? E qual é o caminho que os vereadores, né, as pessoas ligadas ao governo do estado vão trilhar para poder resolver esse problema e a gente não ficar de pés e mãos atadas? Eu acho que agora o mais importante nesse momento é entender exatamente qual é a proposta do estado. Né? Se é esse momento de transição que vai ter passar o Afrânio Peixoto por uma reforma e depois retornar às atividades, né, de assistência a esses pacientes com transtornos para as dependências do Afrânio Peixoto, ou se é realmente de manter, né, e fazer essa organização da rede em lugares separados, a urgência e a emergência tratada em uma parte da rede hospitalar. O ambulatório ser tratado em outra parte. E que isso traz uma insegurança por parte dos pacientes, dos familiares e dos próprios profissionais, que entendem a necessidade de que essa assistência seja cada vez mais de qualidade. Então, a gente está aguardando o retorno da diretora, né, Lígia, para a gente saber qual foi a conversa que teve, se teve lá hoje, se houve uma melhor explicação, até porque a nota técnica também do Estado, ela não traz essas dúvidas, né, que nós... Eu acho que é um grande problema do governo. Quando ele vai abrir uma polêmica dessa, ele já tem que ir se antecipar os questionamentos. Olha, eu já tenho a solução para isso, para aquilo. Se surgir outra, aí sim, mas são questões que já deveriam ter lá explicitado na nota que o próprio governo do estado divulgou. Fala que o hospital, o Afrânio, por ser um hospital regional de caráter regional hoje, então não adianta apenas o município de Vitória da Conquista ter retaguarda para absorver esses pacientes.
da rede de saúde mental. Até porque a gente sabe que muita coisa que o Afrânio faz seria de responsabilidade do CAPS, porque as cidades menores, não de Vitória da Conquista, mas da região. Agora, secretária, em Vitória da Conquista, há estrutura para atender esses pacientes nos CAPS? Pelo menos quando a senhora deixou a secretaria, existia essa capacidade de atendimento no CAPS dessas pessoas que têm problemas, que são atendidas no Afrânio? Para absorver toda a capacidade hoje do Afrânio, não. O município hoje dispõe de um CAPS 2, isso, né, tipo 2, um CAPS IA, que é infantil e adolescente, e tem o CAPS AD3, que funciona em 24 horas, que é para os dependentes de substâncias psicoativas. Então eles não têm, mesmo os de Vitória da Conquista, não têm estrutura de absorver todo mundo? Todo mundo não. E qual seria a solução nesse caso? Justamente, foi o que a gente discutiu hoje, né, que o Estado, já que tem essa política de saúde mental, e que os municípios eles têm que realmente se adequar, que o Estado convocasse, né, já que o Estado ele é o detentor, né, de toda a região de saúde, ele que vai fazer, né, empoderamento desses municípios, para a gente traçar um plano para a política estadual de saúde mental, com prazos e responsabilidades. E o governo do estado também bancar parte desse investimento nas cidades, inclusive em Vitória da Conquista. O município de Conquista nunca teve maiores avanços em relação à rede de saúde psicossocial pela questão do custeio. Porque hoje tem a verba do Ministério da Saúde, que vem para a construção e para equipamentos, mas não vem para custeio. E hoje você mantém um serviço... Tem muita gente que não entende. Existem projetos que o governo manda, que muitas vezes a prefeitura... vou aproveitar aqui esse parênteses para dizer. Chegam muitos projetos na prefeitura que as pessoas falam, olha, a verba voltou para o governo federal. Mas as pessoas não sabem por que voltou, porque não construiu determinado equipamento. É porque muitas vezes o governo federal ele banca a construção, os equipamentos daquele equipamento também, né? O início, mas depois vira para a cidade e fala, você se vira e você vai ter que bancar médico, vai ter que bancar os insumos, você vai ter que bancar tudo. E a maioria dos municípios não suportam financeiramente gerir, tá administrando. Um exemplo, tem muita cidade pequena na Bahia que estão com as UPAs fechadas, porque não tem condição de manter as UPAs. Felizmente, Vitória da Conquista tem uma. Seriam várias, inclusive, que o prefeito, a gestão anterior, prometeu, ele disse que iria implantar, mas eu soube que depois que foi avaliar o custo que seriam das UPAs, a solução foi uma UPA só para Vitória da Conquista, porque a cidade não teria suporte financeiro para poder administrar mais de uma UPA. Então, às vezes, a gente precisa entender por que a verba voltou. Tem gente que é por incompetência mesmo, mas nesses equipamentos que o governo federal muitas vezes oferece, olha, tipo assim, estamos dando para vocês não querem, não é isso. Mas depois o ônus fica para o município e quem sai de bonzinho na história é o governo federal, como se ele estivesse fazendo tudo. Com certeza. Não é? E como o financiamento é tripartite, né, precisa... Eu acho que o mais importante nesse momento agora, nessa celeuma que já se instalou, é o diálogo. Agora, né? Vereadora, a gente precisa resolver de uma vez por todas o problema do hospital de base. Existe uma reforma ali que parece que faz igual o povo fala, tem uma cabeça de jegue enterrada ali. Não parece que não sai aquela reforma do hospital de base. A senhora tem alguma informação sobre isso? O governo tem dado uma posição sobre essa questão da reforma do hospital de base? Especificamente da reforma, no momento eu não tenho conhecimento, mas nós da Comissão de Saúde já estamos com nossa agenda, né, de visita. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho de visita aos hospitais, né, até porque houve mudança também da direção do Hospital Geral, então nós vamos estar nos apresentando e fazendo toda, né, o papel que é de fiscalização. E a gente tem percebido assim, que com a UPA desafogou a urgência e emergência, né, do Hospital Geral. Mas como a gente falou anteriormente, há necessidade dos leitos. Eu me espanto hoje quando eu chego no hospital de base, porque eu costumava ver briga, confusão, gente quase saindo nos tapas, gente no chão. Quando eu chego ali na recepção, eu tomo um susto, porque tem dias que não tem absolutamente ninguém. Porque o pessoal está sendo atendido, os pacientes estão sendo atendidos na UPA e, quando necessário, estão sendo transferidos para o hospital de base. Mas quando você chega no corredor, aí é lamentável a situação do hospital de base e a gente sabe que precisa resolver. Chegaram a me dizer, eu não sei se isso procede, que são 200 leitos no hospital de base, não é isso? Que para desafogar a Vitória da Conquista teriam que ser pelo menos 600. É porque o cálculo de leitos é por habitante. Sim. Né?
Então, quando se pega a região que se conquista da assistência, que chega a 2 milhões de pessoas, então esse número, né, ele realmente sai dos parâmetros que hoje a gente tem. Mas o próprio governo do estado está potencializando, né, os outros hospitais que existem em outros lugares da região para desafogar. Pois não, Josandac, participação de ouvinte? Participação do ouvinte aqui no 3422-1077 está querendo saber como vai ficar os pacientes que pegam a medicação. Essa pessoa não quis se identificar, ele disse que é paciente do Afrânio Peixoto há 35 anos e ele usa a medicação. Como vai ficar a questão da medicação de quem é usuário? Bem, pelo conhecimento... Eu acho que ele não ouviu, a vereadora até falou sobre isso. Pode falar, vereadora. Pelo que nós tivemos lá, nenhum serviço vai ser desativado, né? O que está na Seara agora é onde esses serviços vão estar realmente funcionando. Então, o ambulatório, segundo a direção hoje de manhã, um ambulatório vai funcionar no antigo Crescente Silveira, que é essa parte de atendimento, dispensação de medicação. Então, nenhum serviço, como o Flávio até falou ontem, eu ouvi também, nenhum serviço vai ser fechado. Eu falava a suposição, não acredito que o governo vai fazer um negócio desse, mas em política tudo pode acontecer, não sei, né? Nenhum serviço vai ser fechado. Porém, né, o que precisa se dirimir, aí é importante a população estar atenta, a própria Câmara de Vereadores está atenta, as organizações não governamentais, sociedade civil organizada, para a gente dirimir essa questão de como será prestada essa assistência, porque a assistência ela tem que ser integral. E aí chamar a responsabilidade, claro, né, dando a cada município, né, a necessidade de estar se organizando, não só Vitória da Conquista, que é hoje é um município que tem uma rede de saúde mental mais organizada, né, da região. Vereador, você sabe o que eu sinto falta? Do Ministério Público está cobrando dessas cidades próximas à Vitória da Conquista sua obrigação. Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo o Ministério Público exercendo o seu papel de fiscalização, de cobrança em relação a isso. Nós já tivemos até contato com o Ministério Público, logo quando eu entrei na secretaria, pedindo essa ajuda, né, da gente juntos estiver trabalhando em parceria. Só que há uma diferença no Ministério Público, que eles atuam por marca, né, por região. Então, um não interfere diretamente. Mas o Ministério Público é do Estado. O povo não pode estar preso por questão burocrática. É esse o grande problema do entrave. Ninguém quer entrar, mas o Ministério Público que atua em determinada comarca, não é possível que não tenha interação, não é possível que o Ministério Público, os promotores, não tenham um chefe. E muitas questões desses que a gente falou anteriormente, né, que não é transtorno mental, né, crônicos ou em surto, a própria atenção básica ela pode dar conta. São as psicoses, as depressões. Então, o Estado investir também em capacitações dos profissionais da atenção básica, né, para fazer, inclusive, muitos pacientes, hoje a Eliana até falou, muitos pacientes que hoje estão no perfil do Afrânio Peixoto, elas já estão dando alta para ir para a rede básica de saúde dos seus municípios. E que isso é bom. Vereadora, nós vamos cobrar, vamos acompanhar, e assim que a senhora tiver uma posição, a senhora é convidada para estar aqui esclarecendo para a gente. Muito obrigado pela disponibilidade, eu agradeço. Eu que agradeço, para todos os ouvintes, e a gente consegue.